Vamos embora. Agora, programas de TV e novelas. A gente tem aí. Tá meio misturado aí. Unanimidade. Tem uma unanimidade. Big Brother é unanimidade, né? Big Brother. Assim, né? A Big Brother. Mas deixei a audiência no SBT, viu? Big Brother, unanimidade. Começa nessa década, né? Tem 2 logo de cara no primeiro ano. Sofre um abalo grande aí. Eu acho que 2015, 16, 17. Eu acho que ele volta em 19, né? Ou é 20 na pandemia. Realmente não vou. Não, ele volta. Ele volta e volta grande. Eu estou na dúvida aqui se ele volta grande em 2019 ou em 2020, mas ele realmente teve um abalo aí de que um hiato que aconteceu, mas ninguém nem lembra o que é que aconteceu lá dentro. Mas unanimidade e programa aí marcante realmente da TV brasileira, né, Fred? Totalmente, né? E Cássio fez uma boa lembrança, porque o Big Brother, a Globo anuncia, e Silvio Santos em 2 semanas me arruma uma Casa dos Artistas. Supla, Bárbara Paz. Nunca vou esquecer. Alexandre Frota querendo derrubar Matheus Carriere, meu irmão. Chegou perto de Taiguara, Nazaré. Aquela voz do Frota, né? Não sei o que e tal. Daí, essa semana é a Operação Matheus Carriere. Era o primórdio da articulação, meu irmão. Operação Matheus Carriere, meu irmão. É pensar, Núbia Oliver, a discussão da porra, Bárbara Paz, o romance lá. Meu irmão, ainda tinha a Mara Alexandre, que também acho que participou. Veja só, Casa dos Artistas. Silvio Santos botou 40 pontos, 50 pontos, mas 40 pontinhos ele colocou de audiência, meu irmão. Era um fenômeno, sobretudo no domingo. E sem direito nenhum, né? Só como é esse negócio Big Brother, faz um parecido aqui, ó, pega a minha casa ali, bota a câmera e faz um parecido. A Globo pagando caro para Endemol. Fez e Frota, meu irmão, tem até um vídeo de Frota contando quando ele volta, porra. Que ele saiu, desistiu lá, alguma coisa, ele contando o bastidor, porque ele disse, o Silvio me fudeu. O Silvio me fudeu, porque lá na hora de contar o voto, o Frota fazendo toda essa arrumação dos votos para confabular os votos lá, aí no ao vivo, Silvio Santos, aí, não sei exatamente, estou falando aqui 80% do jeito que foi, obviamente. Aí no ao vivo lá, aí Silvio Santos disse, Frota, a sua articulação funcionou. Aí, porra, aí é isso. O Silvio me fudeu. Aí ele sai, não sei o quê, aí depois foi para casa e Frota voltou, porra. Meu irmão, o cara foi, ele saiu, voltou. Era um programa. Porque assim, o bom do Silvio Santos é que ele mexia em todas as regras, né? Mas no final nem Frota ganhou, nem quem perdeu ia ganhar aquele negócio. Nem todo mundo sai, todo mundo perdeu. E só o que pegou foi Bárbara Paz. Velho, Casa dos Artistas foi muito divertido. Muito divertido. A votação, para ter noção, não era como hoje, né? Redes sociais, telefone e tal. Era mas só, acho. Ele atendia, vai votar em quem? Vai querer quem para sair? Depois já 1 bilhão, na época eram 5 pessoas, ligava para 5 pessoas aí e colocava. Era uma amostra de 5, em meio a tantas pessoas ligando. Porra, eu não lembrava disso, não. Lembrava que era só 5, não. E o telefone, uma dinâmica interessante até. Mas é foda, é muito aleatório. É muito aleatório. E graça aí, velho. Não só aleatório, mas questionável. Porque qual a chance de ter uma possível ligação meio direcionada aí, entendeu? Totalmente, porra. Todas as regras, SBT, tudo, meu irmão. Mas veja só, foi divertido demais. Casa Artistas era demais. E o Big Brother 1 também. Veja só, meti Casa Artistas Big Brother, porque o Big Brother 1 foi muito bom também, meu irmão. Porra, Big Brother 1 de massa. Didi, pô, meteu paredão. Não era paredão, não, era eliminação. Isso não é eliminação, não, mas isso é parede. Aqui eu tô para debater, aqui é paredão. O cara nomeou. Bambam, Didi não, Bambam, cara. Não, Bambam foi campeão. Adriano. Quem nomeou foi Didi mesmo. Bambam ganhou. E, por sinal, virou influência bolsonarista aí agora, né?
E é o que sai com a cachorra, né? Não é ele que leva a cachorra, né? Não. Ali quem sempre quem gosta pra caralho é Caetano. Né? João sempre lembra. Caetano e o cachorro. Caetano, que leva o cachorro. Caetano foi o primeiro eliminado do primeiro Big Brother. Francês, né? Tinha um cachorro, porra. Tinha um cachorro no programa. O francês era Sérgio. Era o Serginho. Sérgio. Chegou até na final, né? Acho que ficou entre os 4, coisa assim. Samuel Lima aqui dizendo que o Silvio Santos fez o mesmo com Quem Quer Ser o Milionário. Virou o show do milhão. É o velho Silvio. Sabe trabalhar. Então, Big Brother. É o terceiro nome, só para encerrar aqui, Lucas. Show do milhão. Eu tinha colocado 2. Aí o Rodrigo manda mensagem: Cássio, tu botasse frente, porra. Frente não é para entrar, não. Frente é outra categoria. Eu disse, então bota outra aí. Eu disse, eu nem lembro, Rodrigo. Aí o Rodrigo listou uns 10. Aí eu disse, esse é bom. Eu disse, Show do Milhão eu gostava. Show do Milhão era bom. Show do Milhão era bom. Eu lembro. Inclusive, as duas perguntas do Milhão são sensacionais. A que o cara ganha e a que o cara perde. Que o cara... Lembra da primeira, Cássio? Não, a que o cara perde é foda. O cara errou quantas letras tem a frase na bandeira do Brasil. Aí o cara colocou uma a mais. Primeira? Porque ele não botou ordem e progresso, ele colocou ordem ou progresso. É uma coisa ou outra, meu irmão. Ou tem ordem ou vai para frente. Ou progresso. O cara mandou essa. Eu tenho a memória de que a primeira pergunta que foi feita para 1 milhão era quantos 9 tem de 0 a 1000, uma coisa assim, ou 0 a 100. Então esse cara não respondeu, porque as únicas duas vezes... Não respondeu não, ele não respondeu não. Tá. Então eu nem lembrava isso, porque 2 responderam, um ganhou e um perdeu. E alguém, como esse cara, em algum caso, que me falou, que chegou lá perdeu, e o cara... Não, deixa eu ficar com meus quinhentinhos aqui. A que ganhou... O cara que ganhou. Porra, eu vi até esse vídeo... É a data de nascimento de Lula, pô. Que, obviamente, eu não acertaria jamais. Eu ficaria com quinhentinhos achando bonito. De Lula. Rodou um dia desse. Rodou um dia desse. Fred, o dia do aniversário de Lula. É 27 de outubro, né? E agora 27 de outubro, 28. Agora há pouco. O cara ri quando pergunta, o cara ri. Não, mas peraí. Mas tu teria respondido o que na época, Fred? Eu faço a mesma ideia, porra. Não. Tu ficava com quentinho, não ficava, não? Quentinho. Fácil. Não pode chutar na dessa, não, pô. Agora do Ordem e Progresso... Até porque, como diz Mariano Dourado aqui, Lula, bicho. Lula é complicado desde a origem, né? E o negócio do erro ainda tem um detalhe. A esposa do cara, que é o senhor que erra, né? A esposa, obviamente, do cara estava no auditório. Aí, Silvio, não teve a música da vitória. Aí o cara, não, tá certo. Aí Silvio, tá, você tem certeza? Aí, não tá certo, não sei o quê. Aí a mulher do cara tá, tu errou, já puta, se tu errou, pô. Olha a pergunta. Rodrigo, fica com o SBT, não, que o SBT dá uns strike na gente, o SBT gosta da gente, não, pô. Solta o play aí. O strike de violão não existe. Play aí. Não, já foi. Solta o play pra gente ver essa brincadeira. Não. Então a pergunta era as 2 datas, né? O dia do registro, mais acho que difícil nem o próprio ainda, Lula sabe, né? Eu teria ficado com 500 achando bonito. Lula é complicado da origem. O dia do registro é o dia que ele comemora, é o dia que foi a turma votou nele, mas ele vem de fábrica complicado. Frente ampla. Aproveita pra caralho na transição. Aproveita que tu tá com o microfone aberto aí e você trouxe um programa aí que eu ia botar, velho. Não botei. Vou explicar minhas opções aí, mas teste de fidelidade vi demais. Eu seria mentiroso com o público se eu não botasse teste de fidelidade. Demais. Taca aí, Pikachu. Muito. Era impressionante. Que programa da porra, velho. O nome do programa era Eu Vi na TV, né? Eu Vi na TV. Tinha dentro aí mesmo. Começou como um programa de humor, Cleber. Começou com o Thiago Karnak, era um programa de humor. E depois era Eu Vi na TV ou TV na TV? Era Eu Vi, né? Eu Vi na TV. Chegou a ter os 2 nomes. Eu acho que depois mudou para o outro. Um mudou para o outro. E agora, e depois virou teste de fidelidade. Teste de fidelidade. Só que aí já estava. A variação do palco depois do teste era numa violência, velho. E numa encenação mal feita da porra. Não, olha só, depois virou porno soft. Mas no início eu ainda acreditei alguns animes.
Total, pô. Era bom demais, pô. Que programa lá, Tu pô. lembrou aqui, ó, Massa Imperador. Era Massa Imperador e tinha um cara também. Massa Imperator. Oliver. Oliver. Massa Imperador. Era um programa. Era dupla. Era um programa para roubar. Para. Ele era foda. Ele Vai tomar no cu, porra. Taca aí, pula. Era Pula e Pikachu, os dois caras da mesa. Taca aí, pula. Era bom demais. Valeu a lembrança. Eu ia botar e tirei, mas. Eu não estaria sendo verdadeiro com o meu público. Tinha que ter. Se não tivesse, o teste. É verdade. Ai, meu Deus do céu. O terceiro, eu pensei muito, viu, sobre o terceiro. Fui pesquisar, fui igual a casa. Fui para Google. Pior clipe do mundo? E botei pior clipe do mundo. Eu pensei em Pânico. Eu acho que o futuro, o destino do Pânico fez com que eu tirasse do Pânico um voto, né? Eu talvez passou pela minha cabeça também. O Pânico chegou a ser uma febre absoluta. Não, pô, vi demais também, demais. Cara, muito. Cara, se numa rede TV bater Fantástico... Não, era foda, pô. Eram quadros fantásticos aí. Não, era muito escrachado, tinha coisa muito errada ali, a hora da morte e tal, essas coisas assim. Mas fazer o que os caras... Com um orçamento quase nada, velho. Nossa senhora. Eles mereciam o terceiro lugar aí. Mion era muito bom também. O pior clipe do mundo era muito bom. Era bom pra caralho. Muito bom, mas... ranço à parte... Realmente era mais... Era o Pânico, muito bom. Eu vou fazer a minha aqui, Big Brother, né? Enfim, programa que marca aí a década. Cacete Planeta, eu gostava demais. Assistia muito. Ele ficou atravessado, eu não escolhi ele nem 90, nem do coisa, mas ele merecia a escolha. Toda terça-feira à noite, né? Cacete Planeta. Depois foi caindo, como foi saturando, né? O bom é foda. Exatamente. No final já não era... Estava bem longe de ser o Cacete Planeta do início ali, mas era um programa fantástico, inteligente. Eu gostava demais de assistir. E eu escolhi o programa do Jô, porque eu assistia muito também, e é uma memória afetiva. Eu assistia muito com minha avó. Minha avó dormia muito tarde, então ela estava sempre assistindo, e aí eu ficava ali e tal, e assistia muito com ela o programa do Jô também. Depois a gente ainda comia para depois ir dormir bem tarde. Então foi muito por uma memória afetiva mesmo aí, essa escolha do programa do Jô. Eu gostava demais. Até depois, o final dele na Globo, eu ainda assistia muito. De vez em quando eu vou no YouTube ver entrevistas antigas dele, mas são essas minhas 3 opções aí. Pedro Pereira, mais uma boa opção aí também no Limite, né? Eu comecei por No Limite. No Limite, pelo que eu me lembro, assim, foi o talvez o primeiro reality show, assim, da TV brasileira, pelo menos com esse nome, né? E foi muito marcante. O primeiro No Limite foi muito marcante. Uma cena que muito me marcou foi, a galera comendo olho de boi ali. Eu esperava... E o capitão, porque recusa coisa pra caralho. Naquele toco, oferece uma cerveja gelada ou me larga. Eu vou pra cerveja. Foi foda, capitão. Massa. O primeiro No Limite foi muito bom. E eu sempre aguardava, assim, as temporadas seguintes por conta da prova da comida. Acho que se o programa fosse só a prova da comida, pra mim eu já tava feliz. Aquilo dali é o que eu gostava mesmo. O cara comeu o olhinho ali, estourar na boca. O olho de boi clássico ali no primeiro, né? Mas eu acho que também a primeira temporada marcou muito porque pouca gente imaginava que a vencedora seria, como era o nome dela? Eliane. Eliane era. Eliane. Porque, fisicamente, não vai. Porque, na verdade, o limite, hoje em dia, as redes sociais impedem o limite de existir, pô. Porque todo mundo descobre o que aconteceu antes, pô. Gravado, né? Olho de cabra, né? Ou dar um jeito de largar a turma lá e fazer o mais próximo possível do tempo real, mas do jeito que é hoje, a galera... a final tem que ser ao vivo, porra. Mas não é nem a final só. Até a eliminação tem que ser ao vivo. O programa começa vazou na Veja, pô. Vazou na Veja, foi. O programa começa a passar, os caras já acabou, pô. O programa só começa a passar. Os caras já estão de volta. Já acabou, pô. Todo mundo já foi embora. Hoje é viável,
Caiu muito, né? Nessa volta já não foi mais tão marcante assim. Aliás, acho que a terceira temporada já foi bem fraquinha, né? Não foi o mesmo. Ele caiu muito rápido, né? Aí começou o Big Brother, aí pronto, aí acabou. Aí já não aí tinha tentaram mais voltar agora, também não acho que tenha empolgado ninguém. Isso com famosos agora, a última, não foi? As duas últimas, se eu não me engano, na verdade. Ex-BBBs, né? Ex-BBBs, foi. Arcobiano, como é o nome do cara? Arcobiano. Acrebiano foi bater lá show profissional. Depois foi pra Fazenda. Se duvidar, vai pra Casa dos Artistas. Vai criar a Casa dos Artistas ali também. Aí vai bater recorde, né? Vai bater recorde de reality. Exatamente. Os Normais é muito bom também. Fechei com os Normais, que eu acho um programa espetacular. Espetacular. E foi um programa que durou pouco até, né? Foram 2 ou 3 anos ali. 3 temporadas. 3 temporadas, a terceira é com o Celton Mello e a Graziela Moreno. Rui. Sim, que já é diferente, mas Vani e Rui, clássicos, né? Luiz Fernando Guimarães, Fernanda Torres, os programas de humor. Os Normais é um que eu sempre pego. Não, assim, muito bom, genial. Das entrevistas de jogo, que eu também acho massa. Dizem que Luiz Fernando é chatíssimo, né? Eu já ouvi falar. Sim, ele é chatíssimo, insuportável e tal. Nunca mais vi. Ele não tá. Sumiu, né? Mas assim, ó, Alexandre Machado, que era o roteirista, e a esposa dele, que era a Fernanda Young, né? Eles sempre diziam que, tipo assim, não tinha melhor 2 atores para fazer o Rui e Vani do que exatamente... Não, é muito bom, porra. Caralho. Porque, assim, os dois eram um pouco também do que eram Alexandre Machado e Fernanda Young no próprio relacionamento, entendeu? Então, boa parte das conversas que tinham era exatamente tirada deles, assim. Então, mudou muito, né? Mudou muito, assim, a dinâmica, porque, como é que eu posso dizer? Era um programa simples, com coisas totalmente cotidianas. Tem um episódio, por exemplo, que a Vani vai comer o biscoito e ela come só o recheio, né? A parte do recheio do biscoito recheado. E ela oferece ao Rui, eu não vou comer, pô. Você botou na boca aí, eu não vou comer. Que é uma discussão totalmente inútil, mas que você já passou em algum momento, né? São discussões normais, né? Rafael Oliveira tem uma lembrança aqui. Fábio Pochá, que a gente citou aqui no pré-programa, né? Eu, Minhoca e Pedro, a gente estava conversando antes de começar. Citou Pochá, enfim, por outro contexto, mas Fábio Pochá surgiu para a TV ensinando os normais no programa do jogo. Eu assisti esse programa, o episódio desse dia. Achei ele altamente inconveniente. Pô, que cara chato, cara. Querendo se amostrar e tal. Tá aí. Monstro, bombando. Quando a gente vê o programa próximo programa vai ter. O programa o próximo, né? Aliás, deixa eu só falar. Eu acho que tem no Globoplay, não tem os normais completos? Acho que tem. Tem. A terceira temporada, quando entra o Celton Mello, cara, é muito boa. É muito boa. O Celton Mello tava voando nessa época aí, pô. Celton Mello é muito bom, pô. Tem algumas pessoas citando a Grande Família aqui também. Eu ia fazer esse paralelo. Era legal também. Mas na dividida, pra mim, os normais... Os normais é melhor. Era mais... Tinha mais humor. Exatamente. Minhoca, você aí foi comigo em Jô e Big Brother? Sim, Jô, cara, o Jô pra mim é o grande programa pra mim dessa década, assim. Foi o que eu mais consumia. E era porque era um programa com tudo, cara. Tudo. Ele falava com o presidente como falava um cara que trabalhava com uma coisa totalmente exótica, entendeu? Então era um programa com vários temas. Então, tantos atores, comediantes, músicos e tal. O Jô Soares, para mim é uma das grandes referências. A gente gravou aqui o Agamenon na época quando ele faleceu. Eu fiquei assim bem para baixo na época quando eu soube da notícia. E para mim é um dos caras mais grandes que o Brasil já promoveu, assim, né, em termos de artista. Big Brother, porque mudou muito a dinâmica da TV, que aí é bom a gente lembrar, né, a TV praticamente perdendo espaço e Big Brother foi a grande mudança, né, principalmente para a Globo, né, não à toa Big Brother ainda é o carro-chefe da emissora, da principal emissora aqui do país, porque foi um fenômeno, né, da maneira, da dinâmica, aí você passando por Bial, né, tipo Boninho sendo... Olha que coisa, né? O produtor de um programa sendo comentado por todos, né? Porque junta também com a mesma questão que a gente falou das redes sociais.
E aí, nessa dividida também, né? Eu também fiquei na dúvida entre Pânico e CQC, mas CQC me agradava mais. Eu acho que CQC foi revolucionário quando surgiu. Claro, já existia, mas o CQC brasileiro foi que deu o mote até para os outros CQCs, né? Então, a maneira como abordava a política, de uma certa maneira, e claro, muita gente até considera que o próprio CQC fez surgir o fato do Bolsonaro da coisa, mas eu acho que o CQC ele foi muito impactante também nessa época, mesmo não tendo tanta audiência, mas era um programa que top 5, a questão do Proteste Já, que eles tinham e tal, foi um programa que eu acho também marcou muito ali, foi no finalzinho, né? Já foi no final da década, mas eu lembro demais que foi um programa que eu assisti muito. Alô, Lucas. Oi. Não, tava aqui. Não, CQC também gostava muito. O programa Proteste Já era massa, assim. Era uma ideia muito boa. E revelou muita gente, né? Assim, na verdade, trouxe muita gente do YouTube. Rafinha Bastos, Danilo Gentili, Oscar Filho. Essa turma já estava muito bem no YouTube, né? Andreoli. Com o conhecido era o Tais, né? O conhecido era o Tais. Os outros eram Tais era o cara que era já estava na televisão, né? Há muito tempo. Mas essa turma estava ali no YouTube. Eu já conhecia, eu já via stand-up comedy de Oscar Filho, de Rafinha, de Danilo Gentili, e quando os caras foram para a TV, potencializou isso e realmente foi um programa que marcou. Vamos girar, né? Vamos para... Agora é o quê? Agora é as séries que marcaram. Séries. Teve muita série. Começar por Lost aí, né? Cássio, Fred, Pedro e Minhoca. Só eu assisti, não foi um puta de um fã, não, mesmo. Mas na hora que começou a ficar enrolado demais, eu larguei. e acho que fiz certo. Que aí no final... Depois até vi como acabou, mas não acompanhei até o final, não. Eu só queria fazer uma ressalva, que eu até coloquei na minha lista, e uma delas está aqui. Aliás, as duas estão, uma com o Thiago, The Office, e a outra com o Pedro, Breaking Bad, que são dessa década. Eu só vi essas duas séries agora, na pandemia. E adorei, assim, gostei demais. Vi todos os episódios. Quando eu estou falando que assisti agora, não é que comecei a ver, não. Eu vi todos os episódios do Breaking Bad, todos os episódios do The Office. E a partir do Breaking Bad, eu fui até ver o spin-off. E gostei demais das duas. Eu lamento não ter visto na época, mas ao mesmo tempo gostei também de ter visto agora, porque de que esperar uma semana para ver um episódio novo. Era um atrás do maratonando mesmo. Dos que eu vi na época, do que eu gostava, uma que eu tinha o costume de ver com meu irmão. A gente não assistia na TV a cabo, mas quando lançava, as pessoas ainda compravam filmes, compravam séries, ainda colecionavam e tal. 24 horas, meu irmão. As primeiras temporadas, que a premissa é muito boa, né? É uma série que se passa em um dia. Assim, aí, claro que o cara vai ficar acordado, Jack Bauer vai ficar acordado 24 horas de fato. Mas na hora que começa a história, ela é 24 horas batida de relógio até o dia seguinte. E as primeiras temporadas eu assisti com meu irmão. A gente comprava e são bem legais. Depois aí fica muito forçado, né? Tudo na vida do cara ser 24 horas é foda também, de atividade. Dá para dormir, não, de vez em quando. Mas as duas... não sei, acho que foram várias temporadas, né? Mas as duas primeiras temporadas, pelo menos, são muito boas. E a outra, eu teria colocado o Friends, que eu até falei que eu coloquei errado, né? Entrou Two and a Half Men, mas poderia colocar duas de humor. Gostei, assisti Friends todinho também, e essa série, na hora que a outra acabou, eu vi as primeiras temporadas com o trio lá original. Era um humor que na época eu gostava mais. Mas assim, teve várias outras séries, né, nessa época aí. Mas gostei muito de Thiago e Pedro terem lembrado, porque duas séries daquela década que eu fui ver só agora e de fato são muito marcantes para aquele período. Então vamos com Minhoca aí, já que tem Lost também, tem The Office, tem os Aspones, né, Minhoca? Eu acho que Lost foi a primeira série que eu percebi que era uma série além da série, assim, sabe? Eu lembro da matéria na Super Interessante, falando o quanto tantas pessoas estavam envolvidas com os mistérios do Lost. Então, era fóruns na internet. Cara, assim, talvez tenha sido a primeira vez que eu vi uma série, assim, e se expandir além do episódio em si, né? Então, tinha muita teoria, assim, cada episódio. E eu acho que, de fato, ela tem uma queda, né? Eu acho que depois
soltando, atenção, spoiler, depois da morte do Charlie, né? Ali eu acho que muita gente acabou ficando meio desgostoso, que a série foi por uma questão de spoiler, salto temporal e tal. E aí acho que Lost acabou perdendo um pouco ali o desfecho, a maneira como terminar. Mas eu lembro do fenômeno Lost. Foi absurdo. Citei The Office, que eu comecei a ver também no final da década. Eu acho que ela foi lançada ali em meados de 2005, se eu não me engano. Não gostei das primeiras temporadas, mas depois, cara, que série, velho, é sério. Eu gosto muito de Friends. Eu até cheguei a citar Friends na década de 90, né? Mas The Office, para mim, cara, eu acho que é a série de comédia assim, melhor que eu já vi. É muito boa. E Steve Carell é gênio, cara. O cara é muito gênio. Tu viu na época, foi Minhoca? Tu viu The Office na época? Eu vi no finalzinho. Basicamente, eu vi terminando uma década para entrar na outra, né? É uma série muito curiosa, que ela começa sem explicar como é o tipo do humor, né? Tipo, não é assim, aquela risada engarrafada, que tem piada em um minuto. Assim, você fica assim, porra, mas na hora que você capta e você vê o que é a história, é assim, essência, é escroto no nível muito demais. Tipo assim, como é que um cara desse está controlando um escritório desse com essa galera? Como é que ninguém percebe que esse cara aí, meu irmão, pelo amor de Deus. E aí o mais legal é que durante a série eles vão explicando por que esse cara ele é bom mesmo, entendeu? Porque que ele vende tanto papel e tal. Então é uma coisa meio maluca e tal. Então, assim, The Office é genial, velho. É genial. Para quem não viu, recomendo. E a última que eu coloquei aí, que é uma série brasileira, que veio logo após Os Normais, que também é dos mesmos roteiristas, né? O Alexandre Machado e a Fernanda Young. São 7 episódios apenas. Mas, cara, ela é muito parecida com The Office, porque ela também... Você vai vendo as piadas que vai aparecendo na série e não tem nenhuma piada, como é que eu posso dizer, assim, a ponto de você gargalhar. Mas a sequência, assim, vale a pena ver as pones na sequência, 7 episódios na sequência, porque algumas piadas vão sendo repetidas e volto a falar, Selton Mello e Drica Moraes nessa série. É maravilhoso, cara. Assim, a maneira como ele tenta parecer um chefe respeitado, sabe? Ele fala assim, eu acho que agora é um bom momento de chamar todos os funcionários para comunicar da minha chegada aqui como novo gerente, né, daqui do departamento. E aí tá só Marisa Ortiz, Pedro Paulo Rangel e a Drica Moraes. Não, só tem isso aqui, é só nós três e tal. Cara, e tem muita piada com a ditadura, sabe, assim, da questão do serviço burocrático e tal. Então, As Pones, para mim, até hoje, é uma das melhores de comédia que eu considero do Brasil. Eu confesso que eu não me lembro, sabia? Eu não me lembro muito das Pones. Acho que eu não assisti. Não, ela sofreu muito, Pedro, por conta dos Normais. Os Normais acabou, nenhuma das séries depois conseguiu vingar da mesma audiência. Eu não estou conseguindo lembrar nem do nome, assim, dos anúncios e tal. Realmente não... Cara, é muito boa. Tinha os memorandos, que eram frases curtas, que o personagem do Selton Mello, que era o Thales, soltava pra galera. E aí, tipo assim, pau louca fica agora mais ou menos assim. Aí o pessoal achava que era alguma piada. Aí, não, palestra motivacional e tal, que era tudo abreviado, entendeu? Então ele sempre fazia alguma piada com essas abreviações. Então era muito boa, cara, muito boa. Quem não viu... Pedro, você tem Lost também e tem outras duas aí que não, Lost não estão... Foi aquela febre, né? Eu assisti naquele momento ali também. Breaking Bad, cara, eu também... Eu acho que eu assisti ela já nos anos 2010. Eu demorei um pouquinho também para assistir. Eu lembro que minha irmã falava muito, pô, você tem que assistir essa série, você vai adorar. E rolou uma febre também de Breaking Bad, né? E, enfim, para mim, mesmo. Talvez até hoje seja a minha série favorita. É a melhor série. É boa. Mas eu só vi nos anos 2010. Por isso que eu não coloquei. E Mad Men também, eu acho que eu só vi nos anos 2010. Mad Men me acompanhou muito. Tinha uma época que eu trabalhava na refinaria aqui em Salvador, né? Que na verdade não é nem Salvador. E eu comecei a assistir no ônibus, voltando. Era um trajeto de quase 2 horas, todos os dias. Então foi minha companhia ali durante o início da minha temporada na refinaria. Foi um momento... Era uma época tensa, assim, pô, passar 2 horas no ônibus para voltar para casa era terrível, assim. E aí as séries me acompanhavam muito, então Mad Men me marcou muito por conta disso. Mad Men, eu também só vi durante a pandemia.
Se eu fosse descrever Mad Men, é o Zidane, cara. É uma classe. Cara, abordar a história americana. É uma série classuda, verdade. Caramba, velho. Assisti alguns episódios, mas você vê ali que o esmero ali é espetacular. É espetacular essa série. Fred, você tem Lost como os outros 3 e Isso. Friends e Two and a Half Men. São séries dessa época que eu vi nessa época, né? Eu, assim como The Office mesmo, eu comecei a assistir agora, há muito pouco tempo. Lost, eu comprava os DVDzinhos, velho, que os como é o nome, meu Deus? VCD, que não era bem DVD, como era o nome? Acho que era VCD. Acho que é VCD mesmo. Eu acho que era VCD mesmo. Eu comprava no centro da cidade, assim, as temporadas, os episódios, para ir assistindo. E foi uma febre gigantesca, né? Lost, assim, foi a introdução desse conceito de série, assim, daquele termo oposto que Cássio usou, né? De que se resolve na própria história. E Friends e Two and a Half Men são 2 das melhores séries que eu já vi, assim, né? São espetaculares. Friends é espetacular e Two and a Half Men também, né? Tem a mudança, né? Óbvio que sem Charlie Sheen ela perde aí ela cai completamente, né? Ainda tentei, ainda dei uma chance, porque eu gostava muito, mas são séries espetaculares. Né? Que assume, né? Isso, exatamente. Isso. Ótimo Breaking Bad, do que o pessoal citou aí, Breaking Bad eu nunca vi o primeiro episódio, achei mais ou menos e não segui. Fred. Também tentei e não consegui Breaking Bad. Talvez um dia eu veja, mas não tenho muita paciência, não. Pelo amor de Deus. Você não vai se arrepender, isso eu garanto. Mad Men, eu assisti pouco também, mas achei muito bom, porém também não segui. É porque dá uma certa canseira séries que já tem muitas temporadas, o cara começar do zero, né? O cara começar retardatário é pra se fuder. Pra se fuder. Tem que ter não começou na pandemia, vai ser agora. Se eu fosse tu assistir Grey's Anatomy, o cara é pior que Malhação. É pior que Malhação. Porque The Office é diferente. The Office o cara vê sem nenhuma... Eu vejo 15 minutos, durmo, vejo 10 minutos, durmo. Mas tem que assistir pela ordem, pô. Então, eu assisto pela ordem, mas não tem pela ordem, mas você não tem aquela. Não tem que ter não tem que prestar atenção. O negócio pra besta pra dormir. Aí eu não vou ficar assistindo Breaking Bad, que tem que ver 300 episódios e tal. The Office, assim, ele é assim, acaba a live, eu assisto o episódio The Office. Desse tô errado, Fred. Breaking Bad tem 50, eu acho. É uma série até curta, na verdade. Mas não aguento, não. 55, sei não. Cheio de bronca, já tem história, não sei o quê. As séries de comédia são mais fáceis por ser menores, né? Geralmente é 20 minutos. As séries de drama exatamente. Geralmente são mais longas. E são bestas, pô. O cara dormir, o cara... Eu fui nela. Eu botei 3 de comédia aí, Friends e Two and a Half Men. Eu assisti na época, assim, assistindo. How I Met Your Mother dos anos 2000. Eu assisti mais para 2010, 11, 12, por aí. E acho que é quando ela estoura ali um pouco, começa a ficar mais conhecida. Não sei se nos anos 2000 ela tinha um conhecimento aqui no Brasil, pelo menos. Tinha. Tinha um amigo meu que era fã, pô. 2005. Ela começa em 2005. Quando eu fui pesquisar para ver se cabia, ela começa em 2005. Eu disse, não, então cabe. Vamos botar ela aqui. Então, ela já tem uma fama. Eu fui tentar ver na pandemia, cara. Eu larguei na segunda temporada. Eu falei, cara, tá muito errado essa série. Tá muito errado. Mas aí não vou abrir discussão, não. Mas peço como é o nome do personagem principal, hein? Que eu esqueci. Ted, Barney. O Ted. O Ted é totalmente equivocado na leitura dele de amor, pô. O cara é muito egoísta, cacete. É foda. Mas é isso. Aí eu botei 2 que eu assisti na época e uma que eu assisti depois, mas que é dos anos 2000 aí. E fui na linha de comédia nas 3.